Salve Roma! Hoje o programa Em Defesa da Fé vai tratar sobre um assunto que está gerando muita polêmica e cada seita interpreta de uma forma diferente e quer mostrar aquilo de forma exata que é isso, a outra diz que é aquilo. Hoje o tema do programa Em Defesa da Fé é a marca da besta, o número 666. E vários modismos em cima disso, a questão de chip, de código de barra, e cada um que vamos dizer uma coisa diferente. Porém, a igreja deixou isso aberto ainda. Já definiu algumas interpretações, mas geralmente as interpretações escatológicas, a igreja não define de forma exata. Por exemplo, a mulher do Apocalipse 17 e 18 foi interpretado tanto como Roma, como Jerusalém. Porque tanto Roma como Jerusalém perseguiam a Igreja Católica. A Roma pagã perseguiu a Igreja Católica e a cidade de Jerusalém também perseguiu. Vamos ver a questão da besta. São João, ao escrever sobre a besta, ele nos dá um detalhe para sabermos uma característica da besta. São João diz que ela luta contra os santos de Deus e vence. Está lá em Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também fazer guerras aos santos e vencê-los. Bem, tanto Jerusalém quanto Roma combateu os santos de Deus. É por isso que existe um cálculo do nome de Nero, de César Nero, né? Usando o alfabeto hebraico, totalizaremos 666. Existe um cálculo que é feito sobre o nome Nero, que encaixa no número 666. Porque Nero, a Roma pagã, perseguiu a igreja romana. E mataram vários papas, vários padres, na era primitiva. Mas também, que antes, toda a perseguição à igreja de Deus, ela surge antes um pouco, surge no comecinho mesmo, no primeiro século. E o palco onde se mata cristãos, o primeiro palco de onde tem perseguição aos cristãos é Jerusalém. E é lá no solo judaico onde os primeiros cristãos morrem. Vamos ver aqui. Tanto Santo Estevão como João Batista foram perseguidos pelos judeus, né? Jesus já tem tem um versículo que Jesus diz uma coisa bem clara. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Então vamos ver qual a ligação que tem a marca da besta com a questão judaica. Hoje, os maiores perseguidores da igreja são as seitas judaizantes, os ditos cristãos sionistas. Todas as especulações, conspirações feitas contra a igreja católica vêm deles. Foram eles que inventaram que a igreja era prostituta no Apocalipse, inventam que o Papa é a besta, que o anticristo está no Vaticano. Então tudo isso vem deles. Toda a perseguição contra a igreja católica parte deles. E depois termina abrangendo a maioria dos protestantes. Mas é dessas seitas judaizantes que surgem as maiores perseguições à igreja. Vamos lá. O número 666. Lá em Apocalipse 3:18, diz que o número da besta é 666. E uma coisa. Com o Novo Testamento, o sacrifício de Cristo, ele é pleno. Ele é um sacrifício que é atualizado na Santa Missa e ele torna abolido o sacrifício da lei antiga, o sacrifício de animais. O sacrifício de animais era anual para o povo judeu. Vigorou até que viesse o descendente da promessa, Jesus Cristo. Vamos ver aonde aparece novamente na Bíblia o número 666. Lá em 1 Reis 10, versículo 14, aparece esse número.
Dá para ver aí, ó. O peso de ouro que chegava para Salomão anualmente era 666 talentos de ouro. Dá para ver direitinho, Frank? 666 talentos de ouro. Olha que interessante. Anualmente, o sacrifício da lei judaica era feito anualmente. Agora, que coisa interessante. Eu vou mostrar um negócio aqui. Lógico que as seitas, os cristãos sionistas, eles não usam a Bíblia católica, né? Eles usam uma Bíblia protestante, a mais usada por eles, essa Bíblia NVI. Essa Bíblia NVI foi modificado. Foi modificado esse versículo. Olha que coisa interessante. O peso de ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos. Aqui, ó, esse versículo foi modificado de talentos para quilo. Porque mudando de talentos para quilo, mudaria o número. Olha que interessante. Então aqui está 23.300 quilos. Então, minha gente, essa mudança, provavelmente, não estou acusando, mas provavelmente foi proposital, para que não relacionassem a besta, nem o anticristo, a seitas judaizantes, a lei judaica, ao povo seguidor da lei. Porque a lei, ela não pode vigorar pós-Calvário, né? Como dizia o Papa Eugênio IV, né? Naquela Denzinger 712 do Concílio de Florença, né? Quem seguir qualquer prescrição da lei, qualquer prescrição dos sacramentos da antiga aliança, já estando na nova aliança, na era pós-pascual, peca mortalmente. Eu tenho aqui em espanhol. Y que mortalmente peca quien quiera ponga en las observancias legales su esperanza después de la pasión. Então, quem coloca a sua esperança, a sua fé nas leis mosaicas, ela peca mortalmente. Inclusive, ele até especifica, né? Quem observar a circuncisão e o sábado, ou demais prescrições legais, não participam da vida eterna. Porque isso, em Cristo, isso se torna abominação. O próprio São Paulo diz, em Gálatas 5, versículo 4, já estáis separados de Cristo. Olha o que Paulo diz. Gálatas 5, versículo 4. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaíste da graça. Então não tem como ter Cristo, não tem como ter a graça se estiver na lei. E o interessante é que aqui é bem claro o 666, né? Uma marca da besta. Vamos lá. Interessante que foi mudado aqui na Bíblia, né? Na Bíblia NVI em português foi mudado. Interessante isso. E na Bíblia Vulgata está 700 sexaginta sex talentorum. 666 talentos. Isso acontece também em 2 Crônicas 9:13. Mas foi mudado aqui também. Até na Bíblia Almeida está correto. E na Bíblia Hebraica também está do mesmo jeito. Ah, Paulo, mas isso é coincidência. Associar a marca da lei, o número da lei, a marca da lei judaica com a besta. Isso é coincidência. É coincidência? Tá bom. Então vou mostrar outra coincidência. A palavra diz que a besta terá uma marca na testa e na mão. E a Bíblia também diz que o povo da lei, o povo do segmento judaico, terá uma marca também no mesmo canto, na testa e na mão. Vamos lá? Apocalipse 13, versículo 6. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal
na mão direita ou na testa. Vamos lá? Deuteronômio 6, 8. Lei judaica. Lembrando que a lei deuteronômica foi uma lei firmada com Moisés e o povo de Israel. Tu aprenderás como sinal a tua mão e as colocarás como faixa entre os olhos. Na mão e entre os olhos. A marca da besta também é na mão e na testa. Do mesmo jeito. Então, muitas dessas seitas judaizantes perseguem a igreja. Todas as perseguições... toda perseguição à igreja católica ela é fruto do judaísmo. Tudo. Eu vou provar aqui que toda perseguição à igreja católica é fruto do judaísmo. Vamos lá. Aqueles judeus, Paulo diz, 1 Tessalonicenses 2,15, aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, que são inimigos de todos os homens. 1 Tessalonicenses 2,15. Por que, segundo a Bíblia, a perseguição à igreja é fruto do judaísmo? O pessoal pode chegar e dizer, Paulo, mas os pagãos também, os não-judeus também perseguiram a igreja. Perseguiram também. Os judeus perseguiram mais, mas os pagãos perseguiram também a igreja. Detalhe, toda vez nas escrituras que alguém não-judeu perseguia a igreja, era por influência dos judeus. Vamos lá? Apocalipse, Atos, livro de Atos, 13, versículo 50. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade que excitaram a perseguição contra Paulo e Barnabé. Então, todo mundo, quando perseguia a igreja, mesmo sendo não judeu, era por influência dos judeus. Os gentios lá em Atos perseguiram a igreja também, mas fizeram por influência dos judeus. Atos 14, versículo 2. Ó. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Então, sempre era igreja de um lado e judeus do outro. Sempre. Sempre estavam do lado oposto à igreja. Inclusive em Atos 14, versículo 4 diz, a população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. Então, ou você seguia a palavra do judaísmo, dos judeus, ou a palavra da igreja. Não tinha como unir isso. Vamos lá. Uma das características da marca da besta é a negação ao batismo. A negação ao batismo tem sido interpretada pelos Santos Padres como um sinal da besta. Do mesmo jeito que a confirmação ao batismo é você mergulhar na igreja, mergulhar em Cristo, né? Você está inserido no corpo. A negação a esse batismo é o contrário. A marca da besta, ela está em litígio constante contra a marca da cruz. Então, negar o batismo, segundo alguns Santos Padres, é um dos sinais da marca da besta. Olha o que Santo Hipólito descreve. Ele descreve que o selo da besta tem uma profissão de credo. Um credo para quem crê na besta. Para quem segue a besta. Ó. Nego o Criador do céu e da terra. Nego o batismo. Nego a adoração costumada a Deus. Por minha parte, a ti, besta. Adiro, em ti creio. Está no De Consumate de Santo Hipólito. A lei judaica, a lei judaica ser vivida hoje, depois do Novo Testamento, ela é uma negação ao batismo. Primeiro, a circuncisão, que era o primeiro sacramento da lei judaica, ela foi substituída pelo batismo, que é o primeiro sacramento do Novo Testamento. Então, você impor que a circuncisão seja uma regra de fé, você está indo contra o batismo, que é um dos sinais da marca da besta. Vamos lá, ó. Colossenses 2, 11 e 12. Paulo disse, ó, nele foste circuncidados, por circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Esta é a circuncisão de Cristo,
fosse sepultados com ele no batismo. Também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Então, o batismo é a circuncisão do Novo Testamento. Então, não estamos mais na lei. Outra técnica para saber algumas características da besta, né? Então, a besta é uma rejeição da cruz. Segundo Ezequiel 9:4, os cristãos serão marcados com a marca da cruz. E Ezequiel 9, versículo 4 e o versículo 6 serão marcados com a marca da cruz, como eu já falei aqui no programa anterior. Então a besta terá inimizade com aqueles que têm a marca da cruz. É um costume judaico desonrar símbolos cristãos, principalmente a cruz. Tem um depoimento do professor Israel Shahak sobre o rancor judaico com a cristandade. Então, desonrar símbolos cristãos é um velho dever religioso no judaísmo. Cuspir na cruz, e especialmente no crucifixo, e cuspir quando o judeu passa por uma igreja, se tornaram obrigatórios desde volta do ano 200 depois de Cristo. Interessante, né, gente? No próximo bloco, mais detalhes sobre a besta e as seitas sionistas e judaizantes. Até o próximo bloco. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. Estamos aqui de volta com o programa Em Defesa da Fé. Como eu tinha falado, né, uma das características da besta, da marca da besta, é ela ser contrária à marca da cruz. Estão em litígio constante. Sabemos que no judaísmo, né, do Velho Testamento, esperavam o Messias. E o Messias veio, e foi Jesus Cristo. Como está bem claro em Isaías 53, e está bem claro também no Salmo 22, em várias outras passagens. Sendo que eles não creram. Eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. E eles ainda esperam o Messias. Então, os judeus foi o povo que negou o seu Messias. Então, eles ainda estão esperando o Messias. Eles não creem que Jesus era esse Messias. Eles creem que Jesus era um farsante, que não era o próprio Deus encarnado e que mentiu. E eles continuam esperando o Messias. Como diz Santo Irineu, a besta está totalmente ligada ao anticristo. No Adversus Heresis, Santo Irineu diz: na besta que surge está compreendida toda maldade e toda mentira, de modo que concentrada e cumprida pela toda a força da apostasia, seja arrojada para o forno do fogo. Então a besta e o anticristo são ligados. Vamos lá. São João, na Bíblia, nos dá uma característica do anticristo. 1 João, primeira epístola de São João,
capítulo 4, versículo 2. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Então, todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Então, esse é o espírito cristão. Proclamar que Jesus Cristo se encarnou. E o anticristo? João nos dá uma dica. 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Então, São João dá uma dica para sabermos o espírito do anticristo. Onde é que está? Está naqueles que não proclamam que Jesus Cristo se encarnou, que o Messias é Jesus. Isso é uma característica obrigatória para o judeu. Um fator obrigatório para o judeu é não crer que Jesus seja o Messias. Crer que o Messias ainda vem. Né? Quando estava em Jerusalém, eles viram que a gente era estrangeiro, e eles gritavam, Mahashia will come. Né? Aí eu disse, Mahashia will come again. Eles diziam, o Messias vai vir. Aí eu disse, o Messias vai vir de novo, porque nosso Messias já veio. O povo judeu não quis. O povo judeu vai ser julgado como o povo que negou o seu próprio Deus. Outra grande farsa dessas seitas sionistas, né, é eles dizerem que os judeus são eleitos junto com o povo cristão. O Concílio de Florência deixou bem claro, nem judeus, nem hereges, se não se juntar à Igreja Católica, não poderão participar da vida eterna. Não tem como. Interessante que, olha, a conversão ao cristianismo é o seguinte. Do mesmo jeito que um pagão, quando se converte cristão, ele tem que abandonar todas as práticas paganistas, o judeu, quando se converte cristão, ele tem que abandonar todas as práticas judaizantes. São Paulo, a única vez no Novo Testamento que usa o termo esterco, né, que é de fezes, é se referindo às prescrições da lei judaica. Lá em Filipenses 3:8, Filipenses 3:8, Paulo diz, considero tudo isso esterco para estar em Cristo. O que é que Paulo considera esterco? Lá em Filipenses 3:8. É só voltar 3 versículos antes. Filipenses 3:5. Paulo está dizendo que é ex-judeu. Ele está dando testemunho de ex-judeu. Então o judeu, quando se converte em Cristo, ele é ex-judeu. Ele não continua sendo judeu. Paulo diz, sou judeu da lei de hebreu de hebreus, filho de Israel, sou da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, mas considero tudo isso esterco para estar em Cristo. Então, em Cristo, tanto os pagãos abandonam o paganismo, como os judeus abandonam o judaísmo totalmente, para estar verdadeiramente em Cristo. É o que Paulo diz em Romanos 10:12. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor. Gálatas 3:28. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Colossenses 3:11. Aí não haverá mais grego nem judeu, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Então em Cristo não se continua mais na velha criatura, no Velho Testamento, né? Uma das grandes defesas, né, dessas seitas judaizantes é dizer que principalmente as seitas sionistas, né, é dizer que o sacrifício de animal ainda é válido. Eles dizem que o sacrifício de animal ainda é válido. Isso é uma heresia que vai contra a plenitude da Eucaristia. Olha o que o professor Olavo de Carvalho, defendendo essas seitas, essas heresias sionistas, olha o que ele disse. Um texto do professor Olavo de Carvalho sobre a visão judaica. Ele diz assim, se Deus, ao instituir o sacrifício da missa, quisesse abolir
no mesmo instante, o antigo sacrifício mosaico, ele o teria feito de maneira explícita e inequívoca. Ele está dizendo que o sacrifício mosaico não foi abolido. Se Deus quisesse abolir o antigo sacrifício mosaico, teria feito de maneira explícita e inequívoca. Só que Deus aboliu, sim. O que o professor Olavo não sabe é que Deus aboliu o sacrifício mosaico na cruz. E isso é bem claro. Deus aboliu e deixou claro de maneira explícita e inequívoca. Vamos lá em 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo foi a Páscoa imolada, lá em 1 Coríntios 5,7. E esse sacrifício foi atualizado através da Santa Missa, como já preveu em Jeremias 33,18. E será em todas as nações, como mostra lá em Malaquias 1,11. Não tem como mais. Aquele sacrifício de animal, ritual anual da lei mosaica não vale mais nada. Aquilo acabou. Isso é uma heresia. E muito católico está caindo nisso aqui. Cai, tem gente que cai. Das seitas judaizantes protestantes, cai um bocado, lógico, já vive nisso. Mas tem católico que é enganado por essas armadilhas, né? Judaizantes. Como diz lá o autor de Hebreus, né, em Hebreus 9, 24 e 26, Jesus realizou o sacrifício uma vez por todas. Então, essas seitas judaizantes, eles vão plantando essas heresias, né? Dizendo que o povo hebreu ainda é o povo eleito juntamente, o povo judeu, do judaísmo, vão ser eleitos junto com a igreja. Não. Ou se converte, nada feito. O povo da nova aliança é um povo diferente do da velha aliança. Então o profeta Oséias, em Oséias 2, 25, já disse: vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E em 1 Pedro 2,10 é citado isso, que falou o profeta Oséias. Então o povo da nova aliança é um, e da velha é outro. Nós estamos na nova e eterna aliança. Essa é eterna. E não tem mais a velha lei, a circuncisão, nem a guarda do sábado. Isso se tornou abominação. Como São Paulo diz, né? Em Gálatas 5, versículo 4. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e da graça decaíste. Pessoal, e o livro Um Filho em Defesa da Mãe já está disponível. Você pode encontrar no site da editora www.martiria.com.br. Todos os ataques protestantes feitos a Nossa Senhora são refutados nesse livro. Todos. E está a prova bíblica, o estudo bíblico provando todos os dogmas marianos, sem deixar brecha nenhuma para virem acusar nossa mãe. Então, minha gente, vocês encontram também nas lojas católicas, né? Aqui em Natal, na Jerusalém, artigos religiosos, na banca do Tota, da Afonso Pena. E pelo site da editora, chega bem rápido. www.martiria.com.br. Então, até a semana que vem, com mais um programa Em Defesa da Fé.